Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Luciene Casarotto. Luciene, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Eu que agradeço o convite, João. Obrigada. Luciene, a gente vive um momento com essa pandemia onde os casais estão mais próximos. E esse contato em casa vem gerando muitas brigas. Isso já era uma coisa esperada. A gente vê em alguns países que o número de separações também cresceu, se tornou uma coisa altíssima, né? Sim. Não que se esperasse, né? Mas a pandemia revelou muitas questões que estavam até então escondida ou que as pessoas arrumavam outras soluções para isso, né? Mais tempo trabalhando, mais tempo fora de casa, né? E com a pandemia, o isolamento social, esses casais realmente foram obrigados, digamos assim, a ter essa convivência mais próxima. E devido a isso, segundo algumas pesquisas, aumentou em torno de 30% o número de casais que enfrentam brigas, e brigas sérias que pode culminar aí num divórcio. Que também, segundo os cartórios do Brasil, houve um aumento dos divórcios aqui no nosso país. Por um lado, teve muito menos casamentos, né, celebrações de casamento, e um número maior de divórcios. Essa pandemia influencia tudo isso na vida dos casais, né? Sim, eu falo que a pandemia tem influenciado drasticamente na vida de toda a população, né? Nós estamos enfrentando aí uma situação que até então nós nunca havíamos vivido, né? E tem alguns vilões aí que entram na história para exacerbar ainda mais as dificuldades que são rotineiras, né? Lu, esse grande vilão dessa história aí é o tal do celular? Sim, segundo essas pesquisas, né, o maior motivo de briga entre os casais é exatamente o celular, né? O número de horas que do casal, né, o homem ou a mulher, passa investindo o seu tempo em conversas, em redes sociais, e isso acaba, né, distanciando um casal que está sendo obrigado a conviver, né, e gerando aí inúmeros conflitos de várias ordens. Como administrar isso? Eu sempre falo, João, que um relacionamento não se faz sozinho. Um relacionamento é necessário duas pessoas. Então, cada casal releva uma quantidade de fatores, cada casal mas eu acho que nós deveríamos parar diante de tudo isso que nós estamos vivendo, né, para conversar, para dialogar, para ver aquilo que é suportável para os dois, né, ter essa construção do diálogo, das regras até então, né, que vão compartilhar no dia a dia dentro de casa, né? Muitos estão trabalhando home office, né, o que acaba às vezes mudando completamente a rotina. Então, ter essa cumplicidade, esse diálogo, essa harmonia de sentar e trocar ideia, vamos ver aquilo que é aceitável, vamos ter o momento onde ambos vamos deixar o celular de lado e vamos conversar, vamos assistir um filme, falar sobre aquele filme, sobre aquela série, agregar conversas e situações novas que permitam, né, esse diálogo e essa harmonia. Esse celular vem ocupando mais espaço na vida dos casais. O diálogo, colocar limites, colocar horários, isso é uma forma de melhorar essa relação? Sem dúvida, né? Eu acho que o casal precisa estabelecer isso. Como um casal também, muitas vezes, precisa estabelecer como vai ser esse uso da tecnologia para as crianças, né? Como vai ensinar, como que nós vamos também ensinar e ser exemplo se nós mesmos não temos controle, né? Então, os filhos são geralmente reflexo dos pais. Então, começando pelo casal, né? O casal deve sim estabelecer um tempo, um horário que seja, que sobre um tempo para investir na relação também, né? Relacionamento, como eu disse, é uma construção. Para a gente construir alguma coisa, a gente precisa dedicar tempo, a gente precisa ter disponibilidade afetiva,
né, para o outro. Então, isso tudo faz parte do relacionamento. A gente não constrói do dia para a noite. No meio dessa pesquisa, o celular lidera, mas existem outros fatores, como o pessoal cita aí, a divisão dos trabalhos domésticos, acaba gerando atrito, a falta de romantismo. São N situações que a convivência diária e mais próxima vem trazendo nos casais. Como driblar tudo isso? Tem um segredo? É o diálogo mesmo? Sim, eu acho que o diálogo, né, em primeiro lugar, e o segundo, né, nós passarmos a compreender também o outro, né? Se o homem mudou a rotina dele, muitas vezes não sai para trabalhar, trabalha em casa, já fica um ambiente mais pesado, a mulher também mudou, está tendo aula provavelmente com os filhos, ela tem a rotina da casa, limpeza, comida, enfim, tudo isso para se organizar. Então, por que não sentarmos e conversar sobre essa divisão, né? Do mesmo jeito que coloca limite para o uso do celular, vamos fazer uma divisão coerente sobre as tarefas de casa, né? Tudo isso precisa acontecer na base do diálogo, né, de uma boa comunicação. E não usar o WhatsApp para se comunicar mesmo dentro da sua casa, né? Que o que vem acontecendo muito também. Marido e mulher conversam muito mais pela internet do que pessoalmente. E isso acaba sendo, o celular acaba sendo um terceiro ali que vem afastar o casal. Ô Lu, quando isso se torna motivo de muitas brigas, o diálogo já não é aquela conversa amigável, não é aquela conversa gostosa, mas vira uma discussão mesmo, já naquele tom mais alto. E aí, como que o casal deve... Opa, peraí, a gente não está bem, a gente precisa conversar, não pode ser assim. A orientação, né, quando isso já começou a acontecer dentro de casa, é que procure ajuda, então, de um profissional capacitado para ajudá-los nessa negociação, para ajudá-los a compreender que lugar é esse, né, que o celular vem preenchendo dentro do casamento, dentro da família, porque inúmeras vezes fica mais no celular aquele que acha menos prazer em outras coisas, né? Então, num jantar com uma taça de vinho, numa simples caminhada juntos, nós precisamos ir achando meios, né, dentro das nossas possibilidades hoje, diante da pandemia e do isolamento, coisas que nos dê prazer também, né? E muitas vezes o uso do celular está muito atrelado a isso, né? A única fonte de prazer é estar ali falando, se comunicando nas redes sociais, enfim. Então, quando o casal percebe que ele já não consegue mais fazer essa negociação, ter esse diálogo, procura a ajuda de um profissional, né, que ajude nessa negociação, ajude a ampliar o olhar para o que tem acontecido com aquele casal em específico, né? Porque é sempre tempo de nós revermos a nossa própria vida, né? E o casamento é uma construção diária. Você começa lá no dia que você disse o sim e para o resto da vida é essa construção, né? Você falou que às vezes o celular acaba se tornando algo prazeroso, mas não é um falso prazeroso? Isso não pode estar ligado também a uma dependência, um vício desse equipamento e até uma autopromoção da sua imagem, postando foto, postando uma realidade que às vezes não condiz com o que a pessoa está vivendo, está passando? Segundo aí os estudiosos nesse assunto, o celular ele tem um mecanismo, tem um mecanismo comportamental em nós que faz liberar algumas substâncias químicas no nosso cérebro, como a dopamina, a serotonina, a ocitocina, que são hormônios do prazer. Porém, essa liberação é momentânea. Então, é por isso que a pessoa não consegue se desfazer, porque todo momento que ela está usando há essa liberação. Então, acaba gerando aí um vício, né? Então, nós ainda não temos aqui dimensionado isso ainda no Brasil, porém já chega-se nos consultórios pessoas viciadas em internet, né? E nós já percebemos a consequência disso tudo dentro do consultório, vários aí âmbitos profissionais e a necessidade do tratamento também, né? Porque age o celular, a tecnologia age no nosso corpo como uma droga, como quem é dependente químico.
Então, nós precisamos sim ter cuidado e ficar atento em nós, nas crianças e até mesmo nos idosos que também têm feito uso exacerbado da tecnologia para minimizar aí o sofrimento, né? Então, é uma falsa sensação de prazer, né? Porque nós precisamos dela toda hora para que possamos sentir bem, gerando vício. Eu queria agradecer a sua participação, seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, João. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a psicóloga Luciene Casarotto.